Muito boa noite! Nossa, que saudade de estar ao vivo aqui! Bastante tempo que eu não aparecia, né? Pois é. Vamos dar aqueles minutinhos. Musa rainha. Oi, Bruninha, boa noite. Tudo bom, amor? Olha, aniversariante. Oi, Mari. Oi, gente. Então, para quem tá chegando, novidade, né? Aqui no Instagram, eu vou me apresentar. Meu nome é Natália, eu sou médica dermatologista e esse é o nosso momento Pele e Ciência. Nesse momento eu ajudo colegas médicos, dermatologistas e residentes em dermatologia, profissionais que estão se especializando na área, a se destacarem profissionalmente, tratando, cuidando e promovendo a saúde da pele dos seus pacientes. Esse é aquele momento para você que não tem aquele tempo no dia a dia, na correria, para ficar se atualizando, mas gostaria de ter informação de qualidade, baseado em ciência, para se aprimorar, para dar um passo profissional a mais, para evoluir nas suas técnicas. Então, essa é a proposta desse nosso momento da gente discutir assuntos que são presentes e relevantes no nosso dia a dia, sempre respaldados pela ciência. E hoje, retomando nosso ciclo de lives, eu trouxe um assunto que esse assunto até não está muito nos livros de ciência, mas está nos livros da vida. Eu digo que é um assunto do dia a dia, que são os medos de procedimentos. Medo dos nossos pacientes em realizar procedimentos. E eu acredito que assim como para mim, para você, que trabalha na área da cosmetria, dos procedimentos estéticos, vem percebendo um número cada vez maior de pacientes demonstrando essa preocupação. Medo de fazer procedimento, medo que impede, às vezes, do paciente chegar no nosso consultório e medo que impede do paciente no nosso consultório a realizar, de fato, um procedimento, algum tratamento. A gente vê cada vez mais esses medos. Eu trouxe aqui alguns medos que eu listei depois de uma enquete que eu fiz aqui nos meus stories um tempo atrás, mais ou menos um mês atrás. E apareceram, assim, diversos medos. E aí eu peguei os mais comuns que apareceram, fiz uma enquete para ver quais realmente eram, assim, predominantes entre eles. E aí desses eu fiquei com 4 medos que eu quero discutir com vocês hoje. Boa noite. Então, gente, antes da gente entrar no assunto, nós vamos ficar aqui mais um minutinho e a gente vai começar a conversar sobre esses medos. Oi! Esse é um momento que, apesar de eu trazer, eu trouxe aqui, listei esses 4 medos mais comuns na hora dos pacientes fazerem algum procedimento estético, eu quero convidar também vocês a compartilharem aí no dia a dia, o que vocês veem de mais comum, qual o maior desafio com relação a esses medos de procedimento, como vocês lidam com isso, o que vocês falam para os pacientes, quais são as estratégias, enfim, a gente tem as nossas estratégias. Então, esse é o momento que eu vou conversar com vocês um pouco da minha prática, o que eu vejo assim que funciona para mim e que eu acredito que vai funcionar para você também. Então, eu vou começar a conversar sobre um primeiro medo, que é o mais comum. Ele foi, nessa enquete que eu fiz umas 2 semanas, um mês atrás, mais, esse foi o medo, assim, disparado, o mais comum.
Eu acho que tiveram mais de 200 participações e 120 pessoas votaram nesse medo, que é o medo de ficar artificial. Medo de ficar artificial. Então, os pacientes não fazem procedimentos ou têm medo de fazer ou atrasam o início dos seus procedimentos por medo de ficar artificial. E aí? Eu digo, é justificável. É justificável que esse paciente tenha esse medo de ficar artificial. E quando a gente entende desse medo, quando a gente consegue antecipar essa preocupação, você vai conseguir lidar melhor, vai ter mais jogo de cintura, vai transmitir mais confiança e vai com certeza converter mais os procedimentos dentro do seu consultório. Quando o paciente diz que tem medo de ficar artificial, a minha dica número 1 é não diminua esse medo, porque é natural que alguma vez, né, você vai dizer assim, não vai, não, bobagem, não fica, só fulana de tal fica assim, ou só os profissionais deixam o paciente assim. Eu acho que negar o medo é um tiro no pé, porque parece que você não está relevando aquela queixa do paciente. Então, eu sempre comento, olha, é totalmente justificável o teu medo. É totalmente justificável de ficar com medo de ficar artificial. Olha quanta coisa a gente não vê por aí, né? Quanto exagero, quanto resultado ruim, quantos, né, procedimentos mal indicados. Então, é natural. Eu acho que se eu não fosse médica dermatologista e trabalhasse nessa área, eu também ia ter esse medo. Mesmo dentro da área, às vezes eu tenho também medo. Então, assim, imagina quem não é. Então, é totalmente justificável. Então, acolher esse sentimento é assim, digamos, praticamente quase 100% do resgate que você vai fazer do paciente a confiar no seu trabalho. Então, entender, olha, eu entendo, a gente vê casos realmente estranhos, exagerados, mas eu quero te propor, então, estratégias para fugir desses resultados artificiais. A minha estratégia é sempre propor tratamento por etapas. Então, assim, olha, a gente nunca vai ficar exagerado, a gente nunca vai passar da conta se a gente fizer esses tratamentos aos poucos. Então, assim, fazer em etapas, mas concluir essas etapas. Porque a gente sabe que os tratamentos eles são complementares. Dificilmente a gente vai ter uma resposta excelente apenas num tipo de tratamento. A diversificação dos tratamentos é a chave dos melhores resultados. Eu não tenho dúvidas disso. Todos os grandes experts na área também têm este consenso. E para o paciente isso gera uma confiança maior. Então, propor tratamentos em etapas com diversificação de procedimentos é um caminho super tranquilo. O paciente vai fazer um primeiro procedimento, faz o segundo, ele vê que não é um bicho de 7 cabeças, que ele não vai ficar transformado se seguir nesse caminho. Então, é sempre mostrar que esse tratamento por etapas é um caminho muito interessante e seguro. Mostrar bom senso estético é a segunda dica que eu dou. Então, assim, você mostrar no seu dia a dia suas referências, suas preferências e até cuidar com relação aos próprios procedimentos. Isso é uma coisa um pouco delicada, mas a gente deve falar. Porque não podemos perder a mão dos próprios procedimentos, né, pessoal? Então, assim, como é que a gente vai falar de resultados naturais se o próprio profissional não aparenta naturalidade? É um pouco contraditório isso. Até é possível, sim, um profissional estar um pouco passado ali e conseguir fazer um tratamento com mais naturalidade, mas a gente fica com medo, né? Fica com receio, não passa tanta credibilidade isso. Então, nós somos o cartão de visita dos nossos tratamentos. Então, eu sempre comento também com as minhas colegas, olha, se eu estiver passando da conta aqui, porque a gente faz os procedimentos, a gente não deixa de fazer, óbvio. Mas eu sempre comento, se eu estiver passando da conta aqui, me digam, me avisem, tá? Vamos se ajudar aqui, porque às vezes a pessoa passa da conta, então esse bom senso estético, ele deve existir com os nossos pacientes e com a gente. É muito estranho, a gente vê muito aí nas mídias, a pessoa diz assim, resultados supernaturais, a pessoa tá toda dura, não consegue nem falar direito. É estranho, tá? Então, assim, pessoal, vamos cuidar.
não vamos passar da mão nos nossos próprios procedimentos, porque isso é cartão de visitas, é importante a gente seguir uma linha de bom senso estético, certo? O que mais? Uma outra estratégia interessante, uma dica 3, digamos, dentro da questão do medo de ficar artificial, é propor iniciar por tratamentos de qualidade da pele. Porque, no geral, os procedimentos que trazem mais artificialidade são os injetáveis, tá? Então, a gente vai entrar aí no rol da toxina botulínica, com os preenchimentos de ácido hialurônico, principalmente, na minha opinião, tá? Uma má distribuição desses preenchedores, com, às vezes, um excesso de material, apostar só na terapia de preenchimentos de ácido hialurônico. Então, você propor um tratamento que melhore qualidade de pele, você vai trazer um impacto de rejuvenescimento sem alterar a estrutura anatômica da face. Isso é muito interessante para os pacientes que têm realmente fobia. E eu tive já no caminho que muitos pacientes desse perfil que têm absoluta fobia de pensar em harmonização. Parece que realmente para a pessoa isso soa demonização facial. Então, eu tive muitos pacientes que hoje fazem, sim, comigo, preenchimento de ácido hialurônico, toxina botulínica, mas que, para quebrar esse gelo, a gente teve que começar com procedimentos de melhora de qualidade de pele. Então, começar com lasers, radiofrequência microagulhada, os peelings, os bioremodeladores, não, bioremodelador como Profile, bioestimulador de colágeno. Então, quando a gente propõe uma melhora da qualidade da pele, sem mudar a estrutura, isso dá, né, um passo em caminho à confiança do teu trabalho. Então, quando eu comecei a estudar com mais a cosmetria, indicação de tratamentos, eu sempre ouvi muito dos experts sobre propor tratamento de maior impacto para o paciente. E, no geral, essa porta de entrada são os injetáveis. Porque, assim, tratar a qualidade da pele, os resultados melhores, eles vão acontecendo na segunda, terceira, quarta semana. Mas, por exemplo, assim, um preenchimento labial, o paciente já vê um resultado ali em uma semana, já tem um imediato, mas fica um pouco inchado, mas em uma semana ele tem um resultado, um preenchimento de olheiras também, logo em seguida já tem um impacto, a toxina botulínica também, 7, 10 dias ele já tem um resultado ali. Então, são geralmente, procedimentos porta de entrada do nosso tratamento. Só que para esses pacientes não dá para forçar a barra com esse tipo de indicação, de apostar direto nos injetáveis, porque são justamente esses procedimentos que os pacientes têm medo. Então, tratar a qualidade da pele é algo que vai impactar positivamente na saúde da pele do paciente, porque eu sempre reforço aqui que tratar esteticamente a pele significa tratar a qualidade celular. Então, prevenir envelhecimento celular, prevenir futuramente campo de cancerização, ceratose actínicas, carcinomas. Então, a gente está aí fazendo um tratamento de saúde da pele e melhorando a estética da pele. Então, para esses pacientes com muito medo de injetáveis, muito medo de ficar artificial, eu costumo propor, às vezes, então vamos melhorar a qualidade da pele, vamos tratar as manchas, vamos tratar a textura da pele, a qualidade, a saúde da pele, e aí você vai se sentir mais confiante, vai ver resultados já na sua pele, vai sentir um rejuvenescimento sem mudar a tua anatomia e quem sabe depois, num segundo momento, a gente não faz um injetável. Então, essa dica 3 de começar por tratamentos de qualidade da pele costumam ser muito bem aceitas. Dica de ouro. Falando um pouco de um segundo medo, quero mudar um pouco de assunto agora, quero trazer o segundo medo mais prevalente aqui na nossa pesquisa dos stories, que foi o medo de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Eu não gosto de sentir dor, ninguém gosta de sentir dor. Então, e eu te comento, esse tipo de procedimento não são procedimentos que a gente faz uma vez na vida só. A gente não faz toxina botulínica uma vez só. A gente não faz bioestimulador uma vez só. Então, como é que eu vou traumatizar meu paciente com um procedimento extremamente doloroso? Não tem como. O paciente não faz de novo. Às vezes, convencer de fazer novamente é difícil. Eu já tive pacientes
que tiveram uma experiência negativa com dor em procedimentos injetáveis, por exemplo, ou até lasers, enfim. E aí é um trabalhão a gente convencer esse paciente a tentar novamente o tratamento, né, e propor uma experiência diferente. Então, puxa, pessoal, nós somos médicos, a gente não deve, a gente tem todo o ferramental analgésico ao nosso dispor. Se você não usa deles, aprenda a usar, tá? Não economize em analgesia. Então, a gente tem que saber realmente medir o nível de sensibilidade do paciente. Realmente isso varia. Tem pessoas que são extremamente sensíveis, pessoas que são muito resistentes à dor. Isso é muito interessante. Então, saiba medir e qualificar ali o nível de sensibilidade do seu paciente e não economize em estratégias de analgesia. Tem estratégias que têm custo praticamente zero e que vão te ajudar muito no teu dia a dia. Por exemplo, fazer uma boa analgesia tópica, então usar, né, pomadas analgésicas, anestésicas que tenham realmente eficácia. O que mais? Usar o anestésico vibratório, que é com o aparelhinho que faz a vibração na hora de fazer as punturas, na hora de um procedimento injetável. Usar o analgesia de resfriamento, que então são os equipamentos que fazem o resfriamento, como por exemplo o Fredo, esqueci o nome agora do Sibéria. O que mais? Põe uma musiquinha ambiente, uma música relaxante, torna aquele ambiente tranquilizador. A gente sabe que o psique influencia muito na hora da sensibilidade à dor. A gente usa aquelas bolinhas para o paciente relaxar, apertar. Então, assim, essas estratégias, assim, da música, da bolinha, do anestésico vibratório, são estratégias que são praticamente custo zero e que ajudam muito. Então, isso são detalhes que fazem a diferença. Eu ensino desde meus alunos da residência, desde agora, na prática deles, já usa o aparelhinho que vibra, já faz uma boa anestesia tópica. Então, não é para deixar lá quando tiver o consultório, quando tiver na prática dos seus pacientes, para usar essas ferramentas. Aprenda a injetar, às vezes a gente não tem auxiliar logo no início da carreira, então aprenda a injetar uma mão com anestesia vibratória, sempre que possível, claro, e a outra ali com o teu aparelhinho, com a tua seringa de injeção. Então, eu aprendi assim, eu não tinha auxiliar no início dos meus procedimentos, então eu aprendi ali a trabalhar com 2 mãos sempre. E isso traz muita diferença para o paciente. Então, isso vai ser uma estratégia de fidelização, porque se o paciente sentir extrema dor, ele não vai voltar. Então, é uma dor altamente justificável. Se as estratégias tópicas não forem suficientes, faz analgesia oral, né? Faz aquele medicamento, um analgésico antes do procedimento, pós-procedimento. Se ainda assim não for suficiente, faz o bloqueio anestésico, né? Faz uma anestesia tumescente. Na hora de fazer os procedimentos injetáveis, que a gente usa, por exemplo, o cânula, na hora de fazer o portal de acesso, eu faço o botão anestésico. Eu sei que isso varia muito de um profissional para outro. Na prática, isso às vezes atrasa um pouco o procedimento, porque demanda um tempo ali você fazer os botões anestésicos, esperar ali aquela vasoconstrição, que eu espero um pouco também, para diminuir hematoma, sangramento. Então, assim, só que isso vai te demandar uns minutos a mais no teu procedimento, só que vai fidelizar o paciente contigo. Então, não tem, né, como você, na minha opinião, isso é muito pessoal, tá? Abrir mão de estratégias anestésicas para fazer os seus procedimentos, tá? Porque ninguém gosta de sentir dor. Quando eu faço em mim, eu anestesio meus portais, eu peço para meus colegas fazerem anestesia, eu acho mais confortável, eu já fiz com e sem. Experimente, você que trabalha, que já faz procedimentos, né, que fez procedimentos, fazer com e sem. Tem diferença, dói. Por mais que você use ali uma pomada anestésica bem eficaz, o portalzinho, ele dói mais quando você faz sem o botão anestésico. Então, na minha opinião, vale a pena, certo? Aí, outra coisa que é interessante. Mão leve. Mão leve. O pessoal tem a mão leve. Eu também escuto isso, queixa dos pacientes, estou fazendo fofoca aqui. Eu já fiz fulano de tal, mão pesada, mão pesada. Poxa, gente, é uma mão levinha, faz com carinho. É artista, os profissionais injetores são artistas.
Então a gente tem que trabalhar ali com mão leve. Eu fazer como se você estivesse fazendo uma flor em você mesmo, né? Como você gostaria de receber. Então, pô, mão levinha. Por mais que você esteja ali na prática, às vezes já tem ali já tem uma destreza, faz rápido. Cuida se não tá fazendo ali uma mão mais pesada, tá? Porque isso aí tem diferença. E aí também vai influenciar na estratégia anestésica, na experiência do seu paciente. Mão leve. Eu falo isso também para os meus alunos da residência. Mão leve, mão levinha, tá? Não precisa, algumas vezes, né, você introduzir alguns procedimentos rápido, agulha ou com profundidade. Na hora de fazer o botão anestésico, você não precisa alcançar uma profundidade muito grande. Então, assim, são, né, agulhas de calibre menor quando for fazer os botõezinhos anestésicos, for fazer uma toxina botulínica. Estratégias que são, né, é nesses detalhes que moram o diferencial, tá? Dei aqui, ó, uma série de dicas com relação a otimizar a analgesia. Bom, qual outro medo que apareceu aqui muito frequente e eu até particularmente achei que ia ser dos primeiros, né, o top 1. Eu acho que esse medo é um medo do profissional mais, não tanto do paciente, porque às vezes o paciente nem sabe que essas coisas podem acontecer, que é o medo das complicações. Complicações podem acontecer, então o procedimento não sair como esperado, ter alguma complicação, no caso dos injetáveis, questão de infecção, hematomas, o que mais temido, que são as injeções intravasculares. Então, assim, a questão desse medo, eu acho que é muito nosso profissional, com razão, porque a gente tem essa responsabilidade técnica da execução do procedimento, e os pacientes também têm esse medo. E eles vêm na internet. A gente tem inúmeros perfis de Instagram aí de complicações de procedimento, né, antes e depois que deram errado. Então, casos até esdrúxulos, assim, que a gente não vê, graças a Deus, no nosso dia a dia, mas que acontece por aí, porque a gente vê um número cada vez maior de profissionais injetores, né? Então, às vezes, de uma formação meio duvidosa. Então, essas coisas acontecem e o paciente vem com esse medo e tem esse medo de complicações. E aí, o que fazer? Uma coisa que eu oriento a não fazer é ignorar a complicação também. É dizer... Eu não tenho uns gritos aqui. É você dizer assim, não, isso é extremamente raro. Isso não acontece. Porque assim, ninguém tá blindado a complicações. Os profissionais que mais fazem procedimentos são os que estão mais sujeitos a complicações. Ninguém está blindado. Eu já tive complicações, tenho colegas que são exímios profissionais e já tiveram complicações, então ninguém está isento de complicações. Então, quando o paciente traz esse medo, a gente deve dizer assim, olha, realmente, o teu medo também é justificável, esse medo. Realmente, complicações podem acontecer. Mas, se eles acontecerem, eu vou estar te acompanhando e eu sei tratar essas complicações. Então, assim, eu conheço essas complicações. Então, você demonstrar que domina. E se você não dominar, faça cursos, estude, se aprofunde, antecipe as complicações. O melhor injetor, o melhor profissional não é aquele que sabe fazer, só fazer. Tem que saber resolver se der problema. A gente está careca de saber isso, mas não custa frisar mais uma vez. Então, fazer todo mundo sabe, tratar complicação em todo mundo. Então, isso que te torna um profissional diferenciado. Então, você trazer essa clareza, essa segurança é fundamental. Então, olha, não basta dizer que não vai acontecer, porque vai que justamente com aquele paciente aconteça. Às vezes eu penso isso, olha, vou dizer aqui que isso não acontece, aí com o meu paciente vai acontecer, aí vai dizer o quê? Não tem, a gente tem que ser coerente, né, com a verdade. Então, a gente não quer às vezes assustar o paciente, mas a gente não vai assustar se a gente dizer, ó, isso existe, mas eu sei tratar. Felizmente, a prevalência é pequena. Se você é tecnicamente bem treinado, é menor ainda. E a gente tem como tratar essas complicações.
E o paciente também tem que estar ciente que isso pode acontecer, né? Então, até porque tem que haver um compromisso em fazer o tratamento da complicação caso ela aconteça. Então, tem que voltar ao teu consultório, tem que estar vinculado contigo. Então, deve sim, não pode se negar que existam as complicações e você deve dominar elas. Se tem algum procedimento que você não domina as complicações, não faça. Não faça. Então, por exemplo, foi com relação, por exemplo, à rinomodelação. Por muito tempo eu não fiz rinomodelação. Até que eu estivesse achando que eu estava dominando perfeitamente a técnica, que eu estudei muito, que eu fiz assim, ó, estudei, fiz muito mais de um curso. Então, até que eu me sentisse plenamente segura de tratar, eu não fazia essa proposta para meus pacientes. Tá? Então, assim, se tem coisas que você não está bem seguro, não proponha, estude, tá? Esteja seguro. Eu não acho que tem que sair peitando as coisas, não. Eu acho que tem que realmente ter bem o pé no chão, porque segurança é tudo, tá? Não dá para ficar emocionado com o que a gente vê aí, essa maré de injetáveis e querer querer sair fazendo tudo. Não dá, tem que ter pé no chão, prudência, porque as complicações podem acontecer com qualquer pessoa e saber tratar é fundamental. Então, você trazer isso para o seu paciente. Pode acontecer? Pode. Quando eu falo para o meu paciente, pode, e eu digo, pode sim, pode acontecer. A pessoa fica assim, pode acontecer, não te assusta, vamos lá. Isso tem tratamento, pode tratar, eu vou te acompanhar. Se acontecer, felizmente baixa esse nível de complicação, mas eu vou estar aqui do teu lado. Então, compromisso com os tratamentos. E eu tenho certeza que se você se posicionar dessa forma, com certeza vai haver confiança do paciente no teu trabalho e a taxa de conversão em procedimentos, com certeza vai aumentar. E um último medo, não tão incomum, muito interessante esse medo aqui que apareceu na enquete, que é medo do orçamento. É verdade, né? A gente trabalha aí com procedimentos que têm um custo, né? Que para algumas pessoas é um custo elevado, né? É aquela questão assim de custo-valor, né? O que é preço-valor? Tem muita diferença com relação a isso. Às vezes falta, né, você posicionar melhor o valor do seu tratamento. Então, a questão do orçamento ela é importante, né? Então, a gente tem que conversar, ter uma conversa franca com o nosso paciente. A minha dica é essa, tem uma conversa super transparente. Olha, quanto que você estava, a pergunta assim, quanto que você pensava em investir nesse tratamento? Quanto você está disposto a investir nesse momento? Ou o que te incomoda mais? O paciente tem ali um budget limitado, então vamos priorizar o que te incomoda mais? Ou eu vou te mostrar aqui os orçamentos, então, e aí de repente a gente elenca um que tenha, né, que possa ser a entrada, o primeiro tratamento, e depois a gente completa o nosso tratamento. Então, a questão do orçamento, ela deve ser falada. Eu tenho a sensação de que, às vezes, isso não é muito dito, não é muito conversado, há um certo constrangimento, e realmente é difícil falar sobre orçamento com os pacientes. Eu ainda acho que não tenho, assim, plena desenvoltura para conversar sobre orçamento. Oi, Marcela, tudo bom? Tudo bem, amiga? Bem-vinda. E aqui, então, acho que realmente, assim, né, uma certa habilidade, uma arte, falar sobre orçamento, falar sobre tratamentos, sobre valor de procedimento, mas isso tem que ser super sincero. Eu acho que também não dá para pegar de surpresa o paciente, né, na hora de passar no caixa lá, se surpreender, ele tem que antecipar, porque senão também isso pode traumatizar, o paciente não volta mais. Ele faz o procedimento, se surpreende, não volta mais. Então, eu acho que quando a gente vai conversando de maneira franca, é realmente o melhor caminho para não assustar com relação a relação do orçamento. Então, com relação a esse último medo do preço, do valor, então realmente posicionar o valor que isso vai trazer para o seu paciente. Então, uma coisa é você vender um Botox. Uma coisa é você vender um tratamento que ele vai causar um benefício imediato para o paciente, que é a melhora das marcas de expressão, reposicionamento de estruturas.
um tratamento seguro, é você entregar um tratamento que o paciente vai ter resultado de longo prazo, porque estudos mostram que a toxina botulínica a longo prazo tem um efeito profilático. Até quando eu estava montando aqui a ideia dessa live, eu fui atrás de um artigo científico, que é antigo, nem lembrava que ele era tão antigo, ele é de 2006. Um artigo que saiu numa revista de cirurgia plástica. Eu vou virar aqui a minha câmera, eu vou ver se eu mostro aqui para vocês. Ó, esse artigo que é sobre efeitos a longo prazo da toxina botulínica em linhas faciais, que é um estudo muito bonito, que é com gêmeas idênticas. Foi aí, a partir dessas publicações com gêmeos, que ficou mais evidente o benefício da toxina botulínica a longo prazo. Com tá com filtro aqui, deixa eu ver se eu tiro o filtro do Instagram, e aí aparece melhor aqui. Então, olha só que interessante, essa gêmea que realizou toxina botulínica ao longo de 13 anos, periodicamente, e essa gêmea que realizou 2 vezes ao longo desses 13 anos. E aí mostra aqui a gêmea que realizou o tratamento, ela não tá mais com o Botox em ação, agindo. Mas ela tem muito menos linhas de expressão do que a gêmea que fez só 2 vezes ao longo de 13 anos. E o que mais me chama a atenção é uma região que também está em destaque nesse artigo, que é com relação ao reposicionamento das estruturas, que eu digo assim, ó, a questão da pálpebra, né? Então aqui a gente tem um excesso de pálpebra, um olhar mais caído, aqui também, até a sensação de olhar mais triste, e aqui, ó, a gente não vê tanto esse excesso de pálpebra. E aí a qualidade de pele também. Então, assim, essa questão aqui do olhar, ó, como destacou aqui também, essa imagem foi mais para mostrar aqui as rugas glabelares, mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Olha só, a questão de reposicionamento de longo prazo. Então, às vezes a gente vai demandar um pouco mais de tempo falando desses benefícios de longo prazo para o nosso paciente, só que isso mostra valor do tratamento. Então, assim, uma coisa é você propor uma aplicação de Botox para as marcas de expressão, uma coisa é você propor um tratamento para a vida. Então, isso também, então, agregar valor ao tratamento que você está propondo, explicar, esclarecer. Então, aí é conversa. Se você não tem tempo ali dentro da sua rotina de consultório, aqui, ó, o Instagram, olha aqui as mídias sociais que estão para a gente trazer conteúdo informativo para os nossos pacientes. Vamos usar mais essa ferramenta? Para falar sobre isso, e quando o paciente for te procurar, ele já vai estar sabendo desses benefícios de longo prazo. Então, uma dica para fazer uma conversão maior dos procedimentos, lidar com esse medo do orçamento, é mostrar esse benefício de longo prazo. Porque algumas vezes a gente vai jogar na ponta da caneta esse tratamento aí, né, parcelando, por exemplo. Ou eu comento com meus pacientes, olha, esse tratamento, às vezes um tratamento X, é 2 iFood que você deixa de pedir no mês. Então, assim, tem coisas que às vezes é uma questão de organização financeira. Então, tem essa conversa com o paciente bem transparente. Olha, vamos começar por um tratamento que, então, seja mais compatível com o que você planejava investir. Vamos pensar nos tratamentos de longo prazo, pense que isso não é só imediato. Se você pensar no imediatismo, isso não vai ter realmente benefício, não vai ter tanto valor, mas se você pensar no longo prazo, isso com certeza vai valer a pena. Então, realmente agregar essas estratégias, eu acredito que isso vai fazer, são pequenos detalhes, mas vão fazer grande diferença na sua prática, em saber lidar com esses desafios do nosso dia a dia. Legal, né, Angélica? Angélica, demais esse artigo, adorando a Mona Live. Obrigada, querida. Então, pessoal, aqui com certeza existem mais medos que nós vemos no nosso dia a dia. Então, eu trouxe aqui os mais comuns,
Eu tenho certeza que você também aí lida com esse tipo de medo com seus pacientes. Se você não lida, vai lidar, porque isso é extremamente comum, é dia a dia do médico, cosmiatra, quem trabalha com estética, quem trabalha com injetáveis, com tratamento de laser, qualidade da pele. Então, antecipar esses medos, então te tornar hábil a lidar com esses medos, com certeza vai fazer você se destacar na sua profissão, se destacar aumentando então a atratividade para o seu consultório e convertendo mais, né, os seus tratamentos que você propor para o seu paciente. Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessa por esse tipo de assunto, continua aqui comigo nesse perfil, nesse canal, porque aqui teremos mais conteúdos como esse. Se você conhece alguém que vai gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que também vai gostar. Eu vejo vocês na próxima live, que vai ser no domingo, certo? E a gente vai falar sobre estratégias de marketing médico. Então, a gente vai falar sobre marketing médico, o que funcionou para mim, que eu acredito que vai funcionar muito bem para você também, ok? Um beijo bem grande e até a próxima!